Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a nossa live. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Gabriel, psiquiatra, a respeito das mudanças que estão acontecendo nos hábitos e que estão influenciando alguns problemas de transtornos mentais, várias outras coisas que a gente vai abordar durante essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, tá? Nós estamos aqui preparando, já o pessoal vai chegando e aí a gente continua nosso bate-papo. Bom, para quem nunca acompanhou essas nossas lives aqui, nós estamos fazendo uma série de lives às quartas-feiras, tá? Estas quartas-feiras a gente fala sobre vários problemas de saúde de uma forma geral. A gente já falou com otorrinos, já falamos com reumatologistas, nós já falamos também com endocrinologistas, tá? Então tem uma série de assuntos que estão sendo abordados. Boa noite, pessoal, tá entrando. Simone tá aí, tá me ouvindo, Simone? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Simone? Bom, o que a gente tem para falar hoje, né, vai abranger vários assuntos, várias situações que estão acontecendo no nosso dia a dia atualmente, né? A gente sabe que com as mudanças que estão sendo impostas, estão sendo necessárias por causa da pandemia, mudou muito nossos hábitos, né? Nós estamos ficando mais tempo em casa, nós estamos tendo que vamos dizer assim, isolar, né? Não ter aquele relacionamento, aqueles convívios que a gente tinha antigamente, né? E isso tem agravado e criado uma série de problemas de ordem psicológica, de ordem mental em várias pessoas, né? Então é muito comum a gente se deparar com pessoas que estavam tratando de alguma doença, uma depressão, por exemplo, e acaba descontrolando e até mesmo surgindo outros tipos de problema por aí, tá? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um positivo aí só para eu ter certeza que está tudo ok com o som. Tudo bem aí? Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Então, beleza. Antes estava ouvindo também? Qual que fica melhor? Fica melhor assim ou fica melhor agora? Ó? Fica melhor desse jeito ou como estava antes? Só tô tendo um probleminha aqui pro Gabriel entrar aqui. Só um pouquinho que nós vamos corrigir isso daí, tá? Gabriel, conseguiu aí? Tá. Faz o seguinte, Gabriel, sai e entra de novo, fazendo favor, que aí eu vou tentar te adicionar aqui de novo, tá?
Ou se não, tenta entrar com o seu perfil mesmo, Gabriel. Pessoal, nós estamos tendo um probleminha aqui na conexão do Gabriel, não estou conseguindo chamar ele para a live. Pessoal, só um pouquinho mais, estamos tendo um probleminha aqui com o Gabriel para ele entrar. Troca com o teu perfil, Gabriel. Tá dando algum problema no da clínica que não tá dando certo, tá bom? Ah, tá. Vou passar pro meu então. Isso. Eu vou tentar pelo celular também, tava pelo notebook. Tenta pelo celular, se não der, entra pelo teu perfil e a gente já começa, tá? O pessoal já tá entrando. Beleza? Tá, beleza. Pessoal, então assim, só para ir começando, né? Para quem chegou agora, meu nome é Wilson, sou oftalmologista. Essa live vai ser com o Dr. Gabriel, que é psiquiatra, tá? E nós vamos estar falando sobre as alterações que estão acontecendo nesses momentos que nós estamos ficando mais tempo em casa, tá? Com a pandemia, agravando alguns problemas de saúde. Sejam todos bem-vindos, Simone, Edna, Catiele já está aqui também, a Vânia, o Alid, não sei se ainda está aqui ou se já saiu. Bom, pessoal, para todos os que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, tá? O Gabriel entrou agora, vamos chamá-lo para participar da live, que agora eu acredito que vai dar certo. Só aceitar aí, Gabriel, e parte do nosso bate-papo aqui. Bom. Aí, Gabriel, tá no ar já. Olá, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa noite. Assim, né? Tá dando eco ali, Gabriel. Vou colocar o fone de ouvido. Isso. Pessoal, peço que não entendam aqui no começo ali por causa do probleminha na conexão. Vamos fazer uma adequação aqui, mas vai ficar legal. Não, vou fazer assim mesmo. Aí. Isso. Então seja bem-vindo, Gabriel. Boa noite a todos. Tá me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo, Gabriel? Então sim, tá. sim. Então seja bem-vindo. Eu já comecei a me apresentar, né? E estava falando um pouquinho de você também. Então, assim, para dar uma contextualização, pessoal que está entrando agora, nós vamos falar hoje, então, sobre as alterações que nós estamos passando nesse momento, principalmente as alterações relacionadas às mudanças de hábito, né? Por causa da pandemia, por causa que nós estamos ficando mais tempo em casa, da relação do convívio social, né? Gabriel, gostaria que você primeiro se apresentasse e depois nós vamos falar mais um pouquinho. Gabriel, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou fã dele, ele trabalha com a gente ali, é psiquiatra, uma pessoa muito querida, muito competente, e fale um pouquinho de você primeiro para a gente poder começar, Gabriel. Beleza. Boa noite a todos, desculpe a demora, né, que
problemas técnicos aqui. Meu nome é Gabriel, Gabriel Cunha Bezerra, eu sou médico psiquiatra, né? Me formei na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atendo, assim, aqui em Nova Esperança, tanto na clínica particular quanto na PAI, no, no CAPS e alguns plantões do hospital psiquiátrico, né? Questão de apresentação também, né? O Dr. Wilson também é muito parceiro, né? Uma pessoa bem acessível, assim, que nesses anos que a gente já atendeu juntos, assim, na mesma clínica, assim, tem sido um trabalho muito legal. Que, assim, de tempo em tempo a gente sempre troca as figurinhas, né? Eu passo alguns pacientes para ele encaminha para nós, que a gente está trabalhando a nível multiprofissional, né? Que é muito interessante, né? Como integral. E aí só para começar, né, que assim, questão de conflito de interesses, né, que eu não tenho nenhum conflito de interesses nem com indústria farmacêutica ou questão de equipamento, essas coisas que é importante sempre falar no começo também, né? Isso. Isso que você falou é bem importante na questão, primeiro, de que nós tratamos seres humanos, né, pessoas, não um órgão, né? Então eu sou oftalmologista, mas eu não trato um olho, eu trato um ser humano. E muitos dos problemas que eu encontro no meu dia a dia no consultório através dos exames das pessoas, que se manifestam nos olhos, muitas vezes pode ter outras explicações, né? Uma diabetes, uma doença mental que pode estar somatizando, ou seja, criando sintomas visuais, e até mesmo alguns medicamentos também podem influenciar na questão da visão, né? Gabriel, a semana passada foi uma live bem interessante que a gente fez aqui, falamos com a professora Cristina, né? Que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, da pandemia, né? Ela como professora, como mãe, né? Ela trouxe para a gente um relato bem interessante, né? Do que está acontecendo no dia a dia, né, dos professores, das mudanças de hábito, dos alunos, e ela falou assim, eu estou preocupada também quando voltar tudo isso, né, quando acabar. Eu sempre fui uma pessoa muito afetiva, meus alunos me abraçavam, me beijavam, a gente conversava, brincava, e agora, como é que vai ser? Então, são algumas perguntas que a gente vai tentar falar alguma coisa a respeito, né, do que está mudando, o que você está encontrando no teu dia a dia, aí no consultório, né? Eu acho que a psiquiatria está sendo uma área fundamental para a gente se entender, para a gente poder superar isso de uma forma um pouco mais, não vou dizer tranquila, mas pelo menos para conseguir se entender um pouco mais, né? O que você já notou de diferença, doutor Gabriel, de quando nós começamos essa quarentena, essa pandemia, para agora, no dia a dia do teu consultório e nos pacientes que você acompanhava até então? Sim. De modo geral, né, são três coisas que vêm acontecendo, né? Tanto paciente que já estava em tratamento e que reagudizou, né? Tipo, pioraram os sintomas tanto de ansiedade devido à preocupação da própria questão de se contaminar, de ter algum problema, como também questão do isolamento, né? Que muitas vezes, tipo, o isolamento social, ele não precisa ser o isolamento afetivo que falam, né? Muitas vezes as pessoas às vezes, se isolaram tanto social quanto afetivamente, que aí é um fator de risco para piorar tanto a questão da depressão, transtorno de pânico, principalmente a parte da ansiedade em si, né? E até essa questão da volta às aulas, né? Tipo, vai existir todo um protocolo, assim, que os professores e, teoricamente, os alunos também, né? Vão ter que fazer, né? Tá muito baixo o meu som ou do Wilson? Acho que é o meu, né? Vou colocar mais perto aqui. Aí, assim, até essa questão do retorno às aulas, a gente tem que lembrar que existe o estresse tanto para coisa boa, né, quanto para coisas ruins. Atualmente, por conta da questão do isolamento social, de não podermos estar fazendo diversas coisas que fazíamos antes, né?
como no retorno, essa ansiedade mesmo das próprias crianças, por exemplo, em relação aos professores, também é uma coisa a se pensar, até de que maneira que você vai estar agindo, né, nesse sentido, né? Isso é uma coisa que, na verdade, é algo novo, né, gente? Ninguém tem respostas 100%, até porque se tivesse, não seria a mesma resposta para cada uma das pessoas, né? As pessoas reagem para a mesma situação de maneiras diferentes, né? E assim, o Gabriel, de dica ou de orientação para aquelas pessoas que sabem que tem uma certa tendência a algum desequilíbrio ou de alguma dessas alterações, o que você acha, como que essa pessoa tem que se lidar? O que seria interessante para ela saber? Porque muitas vezes é a própria pessoa que tem que reconhecer essas mudanças quando ela não tem alguém próximo que faça isso por ela, né? Quais são as orientações nesse sentido? Isso. Uma das coisas é justamente conseguir identificar sinais precoces de algum tipo de transtorno de ansiedade em si e buscar ajuda, né? Que dentre eles tem a própria irritação, mudança de humor fácil, percebendo que, por exemplo, tá ficando mais irritado do que o habitual, a própria questão da insônia, né? Tipo, tem afetado muito também, que é a dificuldade tanto em pegar no sono, como ficar acordando no meio da noite ou acordar cansado, como se tivesse passado um trator por cima, né? E para os que já fazem tratamento em si, uma das coisas é manter o tratamento, né? Tanto a nível tipo de medicação, quanto a nível de psicoterapia, com psicólogo ou os outros profissionais, né? E a rotina. Acho que uma das coisas assim que é essencial nisso tudo é a questão da rotina, que envolve vários pilares, né? Que é da mudança do estilo de vida, né? Que dentre a parte da rotina tem a atividade física, né? Que é uma coisa que é barata, que todo mundo consegue fazer e que gera um bem-estar não só tipo físico, mental, mas assim, auxilia em todos os órgãos do corpo, né? A regularidade no sono, tipo, tentar sempre dormir no horário próximo, que seja o mais habitual, e tentar levantar também sempre no mesmo horário, né? E a própria questão também do convívio social, que aí o suporte social, tipo, tem os trabalhos que têm aparecido agora, que eles que viram que é uma das coisas que ajuda até na melhora da gravidade, né? Como até questão de pegar mesmo alguma infecção, essas outras coisas, entendeu? É verdade, né? O nosso emocional, ele influencia até na nossa resposta imunológica, né? Nossa defesa de doenças simples, né? Doenças resfriados, doenças de uma forma geral, né? E é interessante disso que você está falando, né? Porque mudou muita coisa, né? A questão dos hábitos, a gente não tem como negar que precisamos fazer algumas coisas que a gente não fazia antes, né? A questão das aulas online, uso de celulares, computadores, isso tem influenciado de uma forma muito intensa, né, a rotina das crianças, principalmente, mas não só delas, né, dos adultos, dos professores, né? Os pais acabam sendo hoje até professores também, né, além de pais, para suprir algumas dificuldades, já que os alunos não estão indo na escola, né? Questão de hábitos, isso é muito importante, né? Tentar colocar uma regularidade, muito bem falado pelo Dr. Gabriel. Da parte oftalmológica, tem uma questãozinha para falar também, né? Essa questão dos usos dos eletroeletrônicos, né? A gente tem usado cada vez mais. É muito comum chegar no consultório pessoas que já estão, de certa forma, cansadas da situação e também visualmente dizendo, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o olho, ele é
formado por músculos que são responsáveis por fazer a gente enxergar. E esses músculos se cansam. Se você não dorme bem, você não consegue descansá-los. Se você não consegue repor as lágrimas que são produzidas e usadas durante o dia, são produzidas e guardadas à noite para serem usadas no dia seguinte. Então, o descanso é fundamental. E às vezes a pessoa desequilibra isso, tem um fator ali que está causando isso tudo, né? E muito bem lembrado a questão dos hábitos. Às vezes a pessoa passa a noite toda, às vezes, o pessoal já tinha antes, não foi agora com a quarentena, né? Hábitos de fazer aquele maratona de séries, né? Que o pessoal fica muito tempo no celular. Isso, na verdade, potencializou, né? Aumentou isso que já acontecia, né, doutor? Isso. E assim, é uma via de mão dupla, né? A própria questão do uso de eletrônicos em si, a tela em si, ela, ela gera vários sintomas também psiquiátricos, né? Tipo, pacientes, por exemplo, têm até sintomas semelhantes a TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí você, só de tirar o celular, o excesso, né, de tela, a pessoa, a criança já começa a ter uma melhora significativa dos sintomas. E muitas Exatamente. vezes, tipo, até paciente, por exemplo, é super comum, paciente com depressão, ansiedade, que começa a ter uma mudança na vista mesmo, tanto em questão embaçado, ou às vezes até tem que mudar o grau, né, do óculos por conta do fator desencadeador, né? Que no caso pode ser alguma doença psiquiátrica em si, né? Exato. Vocês que estão aí acompanhando a gente, vocês já ouviram falar de Setembro Amarelo? Daqui a pouquinho nós vamos falar, mas ainda não, tá? Fique aí para a gente conversar sobre isso daqui a pouco, tá? Complementando isso que você falou, Gabriel, quando a gente está concentrado, a gente pisca pouco, o olho resseca, a visão piora. Então é uma série de outras informações e outras coisas que tem, né? Até para a gente, né, adulto, fica difícil às vezes acompanhar a velocidade que as coisas acontecem na internet, no celular, né? Então isso tem que ser bem conversado, bem controlado com a criança, né? Não é simplesmente deixar o celular, o computador na mão da criança, que é tanta informação, tanta coisa, está assistindo a aula, está entrando em um lugar, está entrando em outro, está jogando, está aproveitando outras coisas aí, e isso gera uma ansiedade, um desconforto, né? Sem falar também, na parte oftalmológica ainda, que os eletroeletrônicos estão se mostrando prejudiciais no outro ponto. Os eletroeletrônicos, eles emitem uma frequência de luz no espectro azul que ela, com o excesso dela, acaba prejudicando a visão. Então, tanto que hoje os eletroeletrônicos, alguns deles já vêm com uma proteção, com filtro para isso, e que muitos óculos hoje estão sendo feitos com filtro para esse tipo de luz azul, né? Justamente para prevenir e para, não só para prevenir doenças, mas também para dar um certo conforto na questão visual das crianças. Continuando também, a nossa ideia da live aqui, pessoal, para vocês que não acompanham aqui, que ela dura em torno de uns 30 minutos, vocês podem perguntar, se tiver interesse em saber alguma coisa mais específica, nós estamos à disposição e vamos responder com o maior prazer, tá? E toda quarta-feira a gente fala sobre um assunto relacionado à saúde, tá? Como a gente se cuidar melhor. Na próxima quarta-feira, já aproveitando, fazendo um comercialzinho, Gabriel, nós vamos falar com o neurologista, tá? A Genor. Nós vamos falar de relações do olho e do cérebro também, né? Mais relacionado a outras doenças, não necessariamente as comportamentais da psiquiatria. Tá? Então vai estar bem bacana. Quem puder, venha participar com a gente. Tá bom? Interessante. E Gabriel, você quer falar alguma coisa mais nessa parte? Vamos avançando. Isso, só essa questão da tela, né? Existe, assim, até para orientar os pais, tal, que a própria sociedade de pediatria, eles recomendam, por exemplo, até os 2 anos de idade, não usar tela. A única exceção é você utilizar no modo Skype, como
para conversar com familiares, né? Tipo, até os 2 anos. Aí dos 2 Uhum. até os 6 anos, é em torno de uma até no máximo 2 horas por dia, né? E até os 12 anos, tanto é o máximo de até 2, 3 horas, com supervisão, Exatamente. assim, com o familiar ao lado, sempre olhando, justamente porque vai ter tanto jogos como vários conteúdos que não são próprios para a idade. E isso, até no YouTube Kids, por exemplo, não vai ter propagandas para adulto, sendo que é criança que o público-alvo, teoricamente, é a criança, né? Então, assim, é uma coisa assim que é essencial, são os pais estarem sempre acompanhando mesmo o conteúdo, né? O contexto, explicando o que que é a propaganda, o que que está falando a mais, entendeu? Nesse sentido. Inclusive tinha um tempo atrás teve um problema sério com isso, né? Que eles colocavam no meio do desenho um personagem chamado Momo, se eu não me engano, né? Que falava para as Ah, é. crianças fazerem algumas coisas bem ruins mesmo, assim, né? Então não dá para descuidar. A internet é um caminho, é um veículo poderoso de informação que é importante, mas também pode ter muita coisa e tem muita coisa ruim também, né? Isso daí sim, com Sim. certeza, né? Bom, continuando, a gente tem também no dia a dia do consultório oftalmológico que chega muitas pessoas às vezes que falam para a gente assim, doutor Gabriel, eu estou vendo algumas coisinhas, umas luzinhas e tal, e isso muitas vezes pode estar relacionado a crises de enxaqueca. Tem um nome até isso, chama aura. A aura da enxaqueca, quando a pessoa vê algumas faísquinhas ou vê alguns sinais luminosos, às vezes as vistas até escurecem, e logo depois vem uma dor de cabeça muito forte, que é a enxaqueca. Tá? E muitas vezes essa enxaqueca está relacionada também com alterações psiquiátricas, com dor, com algumas doenças também da parte da psiquiatria, né? No seu dia a dia, assim, existe alguma doença psiquiátrica que esteja mais relacionada com essa parte da enxaqueca, que tem esses sintomas que os pacientes falam ou não? Sim, tanto enxaqueca, né, quanto dor crônica. São duas coisas que é super comum. Até para paciente que tem transtorno depressivo, por exemplo, a depressão em si, 20% aproximadamente, assim, eles vem associado a cefaleia, ou enxaqueca, ou a cefaleia tensional, que a gente fala, que é como por conta dos sintomas mesmo da ansiedade, depressão, né? Tem uma contração muscular e dá aquela dor mais, tipo, na região da frente, é que é a parte de trás, né? Que aí sim, a gente personaliza a questão do tratamento justamente para contemplar as duas coisas, né? E sempre trabalhando junto também com os outros profissionais, né? Tipo, até para descartar se realmente. E. Ótimo. Vá. Não, não, é isso mesmo. Pessoal, faz um favor pra gente aí, ó. Quem tá aí assistindo, entra nesse aviãozinho que tem aí embaixo e manda para as 3 primeiras pessoas que tem aí para eles acompanharem a nossa live aí também, tá bom? Assim, com certeza vai estar ajudando bastante gente. E daqui a pouco eu vou contar uma coisa para vocês aqui também, da minha vida para vocês, tá? A depressão, que a gente vai falar depois mais para frente, é algo muito importante, tá? Da pessoa conhecer, saber, se conhecer. Principalmente para poder, às vezes, não só para se ajudar, às vezes você consegue perceber algo em outras pessoas que convivem com você, que às vezes precisam de ajuda e não sabem ou não conseguem pedir ajuda, porque não desconhecem o problema. Tá? A depressão hoje é um problema muito comum, mas ainda tem muito preconceito e muita ignorância, no sentido de desconhecimento mesmo. Tá? E a gente vai reservar um tempinho para isso depois, que a gente vai falar do Setembro Amarelo, né? Que é um mês especial que fala de outras coisas também, mas
uma das coisas que é levada em foco aí, né, doutor, é o Setembro Amarelo, é a questão da depressão, né? Sim, sim. Nós já abrangemos aqui da parte da psiquiatria, falando de mudanças de hábitos, falamos também da questão de algumas doenças, né? O que a gente vê também, né, que as doenças, tipo a depressão, né, elas potencializam os sintomas também, né, de dor que a pessoa tem, né? Até tem algumas fibromialgia, por exemplo, né, que a pessoa acaba sentindo mais dores e tem uma relação muito próxima, né, com a psiquiatria, né? Muitas vezes precisam ser tratadas juntas, né? Sim, sim. Gabriel, acho que se a gente fosse falar de depressão, só depressão a gente podia falar muito tempo aqui, né? Mas eu acho que a gente poderia começar falando o que uma pessoa precisa saber para, vamos dizer assim, para saber se tem depressão ou para saber se a pessoa com quem ela convive pode estar com depressão. O que é depressão e o que é tristeza? Qual é a diferença dessas duas coisas? Sim, muito bem falado, assim, tipo, a tristeza, começando por esse sintoma, né? A tristeza em si, ela é normal, né? Agora, quando ela vem junto com uma série de outros sintomas em si que eu vou comentar, aí sim você denomina depressão, né? Aí, assim, dentre as coisas que acontece, que você tem que observar no caso das outras pessoas, por exemplo, aquela pessoa que era uma pessoa que conversava, que chegava, tipo, no trabalho com energia e tal, se ela começa a chegar, às vezes, cabeça baixa, se isolando, não tem vontade de conversar, ou às vezes, tipo, se irrita facilmente, são alguns sintomas, assim, que dá para você começar a pensar, conversar com a pessoa primeiro, que às vezes pode ser só alguma coisa pontual que aconteceu naquele dia, né? Ou se é uma coisa que está persistindo, aí sim, você tem que buscar ajuda, né? Eu Atento a just... mudanças de uma forma geral, dizendo, né? Isso, é uma mudança no comportamento mesmo. Aí pensando um pouco no lado tipo de adolescentes, que aí é uma coisa que vem crescendo muito, é o comportamento de autolesão, né? Por exemplo, que é se tem um filho adolescente que vai para a escola naquele dia quente, com manga comprida, ou calça, às vezes calça comprida, sendo que não faz parte, às vezes, do uniforme, é uma coisa para você se pensar, porque às vezes eles acabam escondendo, né, para não porque aí vai vir a questão do estigma em si, né? E o principal é não ter medo também de ir no psiquiatra, né? Que assim, muita gente fala, não, psiquiatra é pra louco, pra doido, né? Tipo, que aí sim já vem, remete toda aquela, aquela imagem que a Preconceito, gente né? tem, isso, do que é a pessoa que deveria ir. E muitas vezes, tipo, é frequente tipo, pegar paciente que já está em depressão, por exemplo, uns 2 anos, e, e não procurou, tipo, auxílio médico em si, porque tinha vergonha, assim, entre aspas, assim, que pensava que era só para louco em si, entendeu? Que é uma das coisas que É verdade. tem que se trabalhar muito bem. Essa questão, né, de procurar um psiquiatra e falar às vezes, reconhecer, né? Isso ainda é uma coisa que tem muito preconceito, infelizmente, né Gabriel? Assim, é normal, a gente como ser humano tem momentos que a gente precisa de ajuda. E o psiquiatra é o profissional médico habilitado para que possa nos ajudar. E não existe nenhum problema em você consultar com um psiquiatra, pelo contrário, né? Quando você tem algum problema mental, alguma coisa que está te atrapalhando, isso é fundamental, tá? Eu falo de experiência própria e é isso que eu queria também compartilhar com vocês. Eu já tive depressão muito grave, tá? Muito grave mesmo. Assim, nem se o Gabriel sabe, a gente conversa às vezes um pouquinho, mas a gente não tem o hábito de ficar falando da vida pessoal da gente, né? E assim, eu fiquei depressivo a ponto de precisar de internamento. Não comia, não sentia.
e vontade de fazer nada. E assim, aí que está a questão. Quem olhava de fora, eu tinha acabado de passar numa faculdade de medicina, minha família é maravilhosa, eu era um garoto saudável até então, não tinha o porquê, você procurando um motivo lógico, racional, de fora, você não verificaria isso. Mas aí que está a questão, muitas vezes não precisa ter um motivo aparente, ou às vezes o motivo pode ser um motivo bem simples para quem está de fora, mas suficiente para desequilibrar a pessoa que está com um problema a ponto dela precisar, às vezes, de ajuda, de tratamento, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês. Então, eu tive esse problema, e eu sei da parte pessoal por ter vivido o problema, e eu sei também da parte médica, embora eu não seja psiquiatra, eu me formei médico para ser oftalmo, e a gente conhece a doença a ponto de dizer isso para vocês, que se a pessoa que está com depressão não procurar ajuda espontaneamente, ou através de alguém que conviva com ela, ela tem risco até de se suicidar. E por isso, e é uma coisa tão frequente, tão comum, que foi criado um mês exclusivo para se falar disso. E foi um dos motivos que nós combinamos de fazer essa live hoje, para também falar disso que vai acontecer nesse mês que vem, né? O mês de setembro amarelo, né, Gabriel? Que vai falar sobre a prevenção do suicídio, depressão de uma forma geral. Depois teve uma pessoa que estava acompanhando a gente aqui, que pediu para falar um pouquinho sobre síndrome do pânico. Se você quiser depois emendar, falar, a gente coloca isso no contexto também, não vai ficar sem resposta, né? Sim, sim. E uma das coisas, assim, que até você comentou da parte da vida pessoal, né, tipo, justamente o que as pessoas lá de fora falam, né? Por exemplo, a pessoa está desanimada, não sente prazer em fazer as coisas, aí chega a falar, não, é só falta de força de vontade. Aproxima mais do microfone, Gabriel, tá cortando. Assim, aí, tipo, Isso. a pessoa tá desanimada, não tem energia, aí chega os outros ainda acabam falando, isso é falta de força de vontade, você tem que fazer alguma coisa, tipo, isso acaba prejudicando ainda mais aquela pessoa que ela não optou por estar assim, né? Porque assim, a depressão, ela tem tanto a parte genética, biológica, que dá predisposição para ter a doença, né? Como tem o fator ambiental, que em geral é o que ajuda a desencadear os sintomas em si, né? E assim, da questão da síndrome do pânico, assim, que perguntaram, né? A síndrome do pânico, ela, muitas vezes, a primeira pessoa que vai abordar a pessoa não vai ser o psiquiatra, vai ser mais no pronto-socorro. Que assim, as crises de pânico, elas acontecem sem motivo aparente, né? Que aí a pessoa, ela começa a sentir, tipo, aperto no peito, nó na garganta, o coração dispara, e tem a sensação que para ela é certeza que ela vai morrer, ou que vai ter algum infarto, que vai ter algum derrame, né? Tipo, que falam, né? Mas assim, que vai durar em média de 15 minutos, né? Até meia hora, quando é muito, né? Aí, assim, o tratamento envolve tanto a parte de psicoterapia, né, com psicólogo, quanto parte medicamentosa, né, quando tem a indicação. Sempre descartando outras causas que também podem levar a isso, né? Exato. Uma coisa até que perguntam para mim, com você também deve ser muito mais frequente até, né? Com certeza é sobre justamente os medicamentos, né? O medo que a pessoa tem é: eu vou me viciar nesses medicamentos, eu vou me tornar dependente dos medicamentos, nunca mais vou conseguir ficar sem eles. Então, assim, depois você com certeza vai falar sobre isso, da tua opinião, mas eu posso falar uma experiência minha, né? Eu tomei medicamento durante muito tempo, e era uma preocupação que eu tinha também, mas felizmente hoje já faz um bom tempo que eu já não tomo, já faz mais de 20 anos que eu não tomo medicamento nenhum, né?
Isso não quer dizer que se você precisar tomar o medicamento também, isso vai ser um problema, né? Se esse está te fazendo bem, se ele está melhorando algo que está te fazendo muito mal, eu não vejo isso como um problema. Mas fala aí, Gabriel, o que você pode acrescentar em relação a isso? Isso, existem vários graus, né, assim, da doença em si, né? A grande maioria, na verdade, a gente faz o tratamento a longo prazo, né? Mas sempre vai diminuindo até tentar tirar os medicamentos mesmo. O que acontece é que em alguns casos, por exemplo, a própria depressão mesmo, se a pessoa já teve mais de 3 episódios na vida, a gente sempre avalia o risco-benefício, né? Tipo, se é melhor a pessoa ela ter uma qualidade de vida e manter o uso crônico, né? Ou se a gente tenta tirar novamente. Mas assim, o que é diferente é que às vezes falam que a dependência é semelhante a quem tem pressão alta, né? A pessoa, se ela para de tomar o remédio da pressão, ela já sente na hora que a pressão aumenta. Mas ele não fala que é dependente do remédio, é que na verdade você trata a doença, né? Tipo, hipertensão. Então a pessoa ela vai estar com a pressão dentro do normal porque está tratando a doença. É a mesma coisa dos transtornos mentais, que são doenças que afetam tudo, né? Tem uma resposta inflamatória no corpo, muda várias coisas assim a nível tipo dos órgãos, do funcionamento. Então assim, e a parte do medicamento em si, ele vai ajudando a regularizar isso, entendeu? Não sei se eu... É uma doença crônica que muitas vezes a pessoa se beneficia muito mais do tratamento do que os riscos ou às vezes os efeitos colaterais que ele pode causar, né? Gabriel, a Rafaela perguntou, quando acontecem esses sintomas da angústia, do medo, o que podemos realizar ou até mesmo ajudar o próximo que está do nosso lado? Ou seja, para a pessoa está acontecendo isso com alguma pessoa do lado, quem está ali junto, o que pode fazer? Isso, na fase aguda, assim, né? Tipo, a pessoa tá tendo, por exemplo, a crise de ansiedade agora, assim, uma das coisas que é importante é você ficar ao lado e às vezes não precisa ficar falando nada. Porque muitas vezes só de você falar a pessoa já fica até mais ansiosa, né? Outra coisa que você pode ajudar, dependendo do grau como esteja, é pedir para a pessoa prestar atenção na respiração. Por exemplo, contar até 5 para puxar o ar, né? Aí você segura o ar 5 segundos, ou conta 5 na mão mesmo, depois você solta. Porque no momento da angústia, a pessoa ela vai começando a respirar muito rápido. Aí, respirando muito rápido, vai dar alguns sintomas físicos, que dentre eles é a dormência na boca, na ponta dos dedos, né? Ou os músculos parece que ficam um pouco mais rígidos, que é consequência de ficar respirando muito rápido. Então, só de você falar para a pessoa respirar mais devagar, vai melhorar. E explicar que aquilo vai passar. Que a parte pior dura uns 15 minutos, assim, aí vai aliviando, entendeu? Mas assim, tipo, coisas que é bom evitar, né? Não ficar falando, não, você tem que se acalmar, não sei o quê, tipo, aí você acaba agitando mais a pessoa ainda, né? Às vezes só de ficar ao lado já é suficiente também. Só ela saber que ela não está sozinha, né? Isso que você falou é legal, porque no caso da depressão também, uma das coisas que a pessoa mais deve ouvir é: nossa, mas você não tem motivo para estar assim, olha só, não fique assim, isso não é um motivo para você ficar dessa forma, né? Então, às vezes essa palavra ela pode machucar, ela pode gerar uma angústia maior ainda, né, na pessoa que está vivendo aquele problema, que muitas vezes ela não consegue nem explicar de tão que é confuso, tão difícil que é, né? Falando ainda do Setembro Amarelo,
né, que é aquele mês dedicado à prevenção do suicídio, depressão, controle e tratamento, etc. Um mito, na minha opinião, mas vamos ver o que você acha disso, Gabriel, que algumas pessoas falam, quem quer se matar não fala. Isso é verdade? O que você acha? Não, assim, é um dos mitos Depende, né? que é super comum mesmo, até em profissional de saúde, infelizmente, né? Mas assim, até dos casos de suicídio mesmo, assim, que a pessoa consegue fazer o ato, mais de 80% passaram por uma avaliação médica, por um pronto-socorro, e já tinha sinais assim de que a pessoa já falava que queria morrer, ou que não estava Que a vida não faz sentido. na vida. Isso, tipo, então assim, a pessoa às vezes fala muito, só que aí acaba desmerecendo, né? Às vezes a pessoa de tanto falar, né, pensa, não, é comum, tipo, mas a pessoa, ela fala assim, fala bem antes do que de fazer o ato. Dá sinais, muitas vezes, né? Indiretamente, né? Quem está com depressão, ela geralmente ela não tem perspectiva, né? Nem a gente planeja, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer daqui uma semana, eu estou estudando porque eu quero ser aquilo, eu vou trabalhar porque eu quero juntar um dinheiro para fazer aquilo. Então, a pessoa que tem depressão, ela não consegue ver-se adiante. Ela não tem sentido, parece que tudo está ruim, parece que alguma coisa vai acontecer muito ruim em breve, ou ela queria que acontecesse porque ela não está legal e ela acha que aquilo vamos dizer assim, se resolveria, por exemplo, se ela morresse, alguma coisa desse sentido, né? E sim, eu também vou falar uma outra coisa aqui, porque por mais que talvez seja um pouco de exposição da minha parte, eu acredito que algumas pessoas que estão ouvindo ou que vão ver esse vídeo depois, elas vão entender o que eu vou falar de uma forma de orientação. Eu vou falar alguma coisa que aconteceu aqui comigo, né? Como eu disse, eu tive depressão, fiquei mal, precisei ser internado e eu quase me matei, tá? Eu morei em Curitiba, estava estudando medicina, estava morando sozinho. Não sei nem se meu pai sabe disso, e ele estava assistindo agora, não sei se ele está ali ainda. Eu cheguei a abrir a janela, eu morava acho que no 7º andar, no 8º andar, eu cheguei a abrir a janela, olhar lá para baixo e me pendurar para onde pular. E acho que teve muita coisa que me segurou naquela hora, né? Parte religiosa, família, amigos, isso foram importantes nesse momento. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes você que está assistindo esse vídeo pode estar passando por algum problema ou conhecer alguém que esteja. E aí nesse momento eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês percebam que isso não é brincadeira, tá? Isso faz mais de 20 anos, né? Eu ainda estava estudando, eu tinha lá meus 19, 20, não me lembro direito, tá? Eu só sei que por causa de uma doença eu quase interrompi a minha vida e tudo que veio até hoje, graças a Deus, com muita superação, mas com muitas conquistas, muitas vitórias, tá? Então, assim, é um alerta. É um alerta porque às vezes a pessoa talvez não perceba isso, não consiga ver. E eu estou falando de coração para vocês porque eu acredito que pelo menos possa alguém tá vendo isso aqui e possa ser ajudado com essa informação. Porque quem olha assim não sabe, às vezes, que a pessoa está doente, está em depressão, precisa de ajuda, tá? Mas fica aí a dica e o Setembro Amarelo, fala mais um pouquinho aí, Gabriel. Beleza. É emocionante, né? Mas, assim, isso é até bom de falar que tipo, é um resultado positivo disso, né? Tipo, que chegou até esse momento, mas mesmo assim ainda conseguiu superar, fez o tratamento, tudo, né? E aí, assim,
o Setembro Amarelo, né? Ele faz parte principalmente da questão. Não, deixa da questão da prevenção ao suicídio. É para eu falar mais alto aqui. É, que estava vendo aqui para ver se mexia no celular. Assim, o Setembro Amarelo, ele foi lembrado para a questão da prevenção ao suicídio, né? Uma das grandes mensagens, assim, que é para lembrar é justamente a questão do estigma, né? Que é justamente aquela coisa que as pessoas ou não veem como doença, né? Ou minimiza, às vezes, algumas coisas, pensando que vai passar, que não necessita, às vezes, de algum acompanhamento. É, é, tipo assim, outro mito, assim, que às vezes é importante falar, a pessoa, você abordar sobre isso com as pessoas. Você perguntar para a pessoa que está pensando em suicídio, na verdade, é terapêutico, porque a pessoa, ela se sente às vezes tão só, né, naquele momento, que vê como única saída fazer algum ato que tira a própria vida, né? E alguém perguntar sobre isso já é suficiente para ter como se fosse uma descarga de bem-estar que a pessoa já melhora naquele momento. Porque, assim, a pessoa que pensa no suicídio, ela não é uma que fala, não, é uma pessoa suicida, sempre vai tentar. Não. É uma fase, né, que tem os pensamentos e que tem as crises, que são naquele momento que é os impulsos para fazer. Então, se você conseguir abordar alguém logo antes dessa crise, você consegue salvar uma vida, entendeu? E assim, o Setembro Amarelo veio por conta disso, que no Brasil, em média, 12 mil pessoas se suicidam por ano, né? Na parte de adulto jovem, que pega dos 15 até os 30 anos, a segunda causa maior de morte é por suicídio. A primeira perde só por homicídio e acidente de trânsito, né? Então, assim, é uma epidemia mesmo, né? Que infelizmente no Brasil tá enfrentando e vem aumentando, na verdade, até em populações especiais, que nem idosos, que também é uma população que tem que prestar muita atenção, que tipo às vezes a pessoa idosa tá lá quietinha, fica sem conversar com ninguém, e fala, ah, não, é pela idade, é normal, né? Tipo, também é outro fator que você tem que ficar pensando, estar atento sobre isso, entendeu? E assim, 90% dos casos de suicídio são devido a algum transtorno mental, que aí dentre eles tem a depressão, né? O uso de substâncias e álcool, que é dependência de álcool, que também é outra coisa que nessa parte da pandemia, né, tornou-se mais problemático, que é assim, a pessoa que já tem uma predisposição ou já teve algum problema com a bebida, aí tendo acesso até mais tempo para poder, tipo, estar em casa, o acesso à bebida em si acaba piorando, às vezes aquele ou recai. Já tive alguns pacientes que recaíram justamente por isso. Porque aí, tipo, tenta lidar com aquela emoção negativa através do álcool. Aí entra num ciclo vicioso, né? E, e o Setembro Amarelo é justamente isso. Ou para a pessoa que pensar em se matar ou morrer não é normal, né? Tipo, se alguém já pensou ou, ou conhece alguém que está pensando sobre isso, conversa, vê se vai se precisar de ajuda, auxilia
para procurar os meios possíveis, né? Que aí tem o CVV, né? Ou procurar o psicólogo, o psiquiatra, procurar ajuda. Que acho que a mensagem mais importante é essa, é buscar ajuda, né? E não ter medo de ir, que é justamente a questão do estigma, né? Exatamente. Lembrar aqui também a questão das crianças, né? Prestar também atenção na mudança do comportamento das crianças, principalmente nessa época que nós estamos vivendo agora, né? E se ficar na dúvida, ou se tiver algum problema que você consiga identificar, procurar o atendimento de um profissional, né? Psicólogo, psiquiatra, né? Isso vai com certeza ser importante para diagnosticar e de repente tratar alguma coisa, né? A Cristina também comentou aqui, ela perguntou para mim se eu estava medicado quando eu vim para Maringá de volta. Estava. Na verdade, eu larguei, para quem não sabe a minha história, eu vou resumir rapidinho. Eu comecei a fazer medicina, no segundo ano eu adoeci, fiquei muito mal, entrei em depressão, queria largar tudo. Para não largar, eu tranquei a matrícula, fiz vestibular de matemática aqui na UEM, passei e fui fazendo matemática, aos poucos fui melhorando, fui tratando, sarei. Quando eu sarei, eu vi que eu fiz tudo aquilo ali porque eu estava doente e resolvi me dar uma segunda chance de tentar medicina de novo. Voltei para a Federal, me formei e depois escolhi a residência de oftalmologia e resolvi voltar para cá, para a região, ficar mais perto dos meus pais. Então, resumindo, foi isso, Cristina. Eu fiz o tratamento, fiz uns 4, 5 anos inteiros só de uso de medicamentos e parei. Então, isso mostrar que não são todos, não sei nem se é a maioria ou a minoria, mas algumas pessoas podem ficar assim sem medicamentos depois de um tempo. Tá? Pessoal, tá dando até mais tempo do que a gente tinha planejado, provavelmente essa live vai cair daqui a pouco, acho que é 1 hora, né? Então, assim, queria primeiro dizer para vocês que esse vídeo vai estar disponível aqui no Instagram, tá? E vocês estão convidados a assistir, se ficou alguma coisa em dúvida, marcar outras pessoas. Toda quarta-feira à noite a gente tem uma live aqui com assuntos variados, então siga a gente aí, quem está me seguindo, siga o Dr. Gabriel, quem está seguindo o Dr. Gabriel, siga-me também, para a gente poder compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis, tá? O maior número de pessoas possível, né? E fora isso, Gabriel, eu gostaria também de agradecer você ter aceitado participar desse desafio aqui comigo, desse bate-papo. Quem sabe em setembro, outro dia a gente encara uma outra dessa aí, para falar um pouquinho mais com o pessoal. Tenho certeza que muita gente aqui aproveitou bastante as suas palavras aqui, esse nosso bate-papo. E deixo aberto aí para você também falar alguma coisa. Primeiro também agradecer, né, a oportunidade, assim, o convite de estar participando desse bate-papo, que é bem interessante, né? Justamente para a gente estar discutindo sobre as coisas da prática clínica, das pessoas que normalmente às vezes também não sabem o que vem acontecendo, né? E hoje teve algumas dúvidas, né? Quem sabe assim, numa próxima assim, a gente possa estar conversando ainda também. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida, deixa ali depois no comentário desses vídeos ou manda pra gente lá no direct do Instagram, que aí de repente a gente bola um novo bate-papo já direcionado com esses temas que vocês estão sugerindo pra gente, tá bom? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer o Gabriel, agradecer a todos que estão aí assistindo, dizer para vocês que vocês têm uma função muito importante de conhecer melhor as pessoas que estão convivendo com vocês para ajudar a reconhecer e prevenir esse tipo de problema, esses problemas mentais, depressão, suicídio, e também aprender a se conhecer. Acho que esse aí é o grande ponto, né? A gente todo mundo passa momentos de alegria, tristeza, oscila, né? A gente não é feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo. Só que quando isso passa a ser demais ou atrapalhar, pode ser doença, e isso aí precisa de tratamento, né, Gabriel? Me despeço por aqui, deixo para você falar boa noite também e até a próxima. Beleza, não, contemplou que eu estava pensando em falar também, é isso. Obrigado aí pela oportunidade, né? Eu que agradeço, gente. Uma boa noite para vocês, tchau. Bem na hora aqui, ó, e encerrado aqui, 15 segundos. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.